Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 21 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Belsazar diz que não quer dormir, pois está com medo. Nabonido tranquiliza, dizendo que pode ter sonhos reveladores, já que é lua cheia. Belsazar pergunta sobre sua mãe, e Nabonido garante que ela ficará bem, embora ainda esteja triste pela perda de Cassaia. O menino lamenta a falta da tia. Nitocris elogia Nabonido como pai e marido, admitindo que sente muito a ausência de Cassaia e se arrepende de tê-la tratado mal. Ivol comenta com Shamiran o quão estranho é perder alguém de repente. Lembra-se de momentos com Cassaia e como ela o ajudou em um momento difícil. Shamiran diz que a vida é dura, que os deuses dão e tiram, e que devem aproveitar o tempo juntos. Urzabun cumprimenta Asher, que lembra de tê-lo visto na Casa da Lua. Urzabun se surpreende, pois lutas não combinam com plantas, e Asher pergunta o que está fazendo lá. Urzabun diz para tocar música. Urzabun menciona que dá aulas ao príncipe Belsazar e avisa para não se assustar com barulhos estranhos no palácio. Nebuzaradan sente o cheiro do vestido de Cassaia, e Samu o provoca, dizendo que ele não encontrará consolo assim. Ele a manda embora, mas Samu insiste que ele não deve sofrer por alguém que não o merecia. Nebuzaradan defende Cassaia, chamando-a de pura e doce. Samu ri e revela que Cassaia, desesperada por um filho, teria se deitado com um escravo, deixando Nebuzaradan chocado. Rebeca comenta que Joana estava com a mãe. Ilana diz que Joana insistiu em levar uma encomenda para Dalila no palácio, apesar dos pedidos para descansar. Dana diz que no lugar dela, ficaria muito tempo sem sair, exceto para encontrar Rafael. Rebeca brinca que Joana logo se casará e Matias também precisa se apressar. Ilana diz que tudo tem seu tempo. Talita e Samira precisam buscar seus lingotes na Casa da Lua, mas estão de castigo. Talita teme que Zabaia fique com a parte delas e sugere que apenas omitam a verdade, não que mintam. Samira reluta, mas concorda. Zelfa percebe a conversa e questiona o que tramam, mas elas desviam o assunto. Samir sugere vender amuletos no túmulo da princesa Cassaia, e Tamir concorda, pois o local estará movimentado. Nabucodonosor pergunta se Aliatiz ainda está vivo. Arioque confirma e informa que ele voltou da cidade onde vivia e pede audiência. O rei ordena que entre. Aliatiz expressa seus sentimentos e pede para voltar a servi-lo, pois, após perder a esposa, sua vida perdeu sentido. O rei, comovido, aceita. Aliatiz apresenta seu filho, Madai, que também deseja servir. Nabucodonosor aceita ambos com gratidão. Naomi fica feliz ao rever Lia, que diz que já era hora de voltar, pois Daniel melhorou. Naomi percebe que Lia sofre por estar longe dele. Lia admite que gosta dele, mas não entende seus sentimentos, pois ele é seguro como governador, mas inseguro ao falar com ela. Naomi diz que a separação é difícil, mas ele tentará mantê-la por perto. Lia acredita que o palácio não é lugar para ela, cheio de intrigas e idolatria. Naomi pergunta por Abednego, e ele chega nesse momento para saber como ela está. Joana chega ao palácio e é abordada por Rabissares, que pergunta o que veio fazer. Ela explica que trouxe tecidos para Dalila. Ele questiona se Zaque sabe, e Joana responde que saiu cedo. Rabissares, curioso, pergunta se já visitou os jardins da rainha. Joana diz que nunca foi convidada, mas imagina que sejam lindos. Ele comenta que a entrada é restrita. Em seguida pergunta sobre o casamento dela com Zaque. Joana percebe tantas perguntas e apenas diz que ainda não marcaram, indo embora. Nebuzaradan passa apressado. Rabissares pergunta para onde vai, e ele responde que vai dar uma lição em um escravo. Naomi diz a Abednego que está feliz por tê-lo de volta, pois se sentiu muito só. Ele pede desculpas pela ausência e lembra do milagre da fornalha, dizendo que sentiu a presença de Deus. Naomi admite que não saberia lidar se o visse sendo jogado ao fogo. Abednego diz que o milagre foi visto por muitos e ninguém pode negar. Ele confessa que pensou muito nela durante esse tempo. Abednego não quer que Naomi se sinta sozinha, pois ele também não quer mais estar só. Ele percebe que ela tem carinho por ele e pergunta se está errado. Naomi confirma que gosta dele. Abednego revela que tem orado por uma esposa que compartilhe sua fé e princípios e vê isso nela. Então pergunta: Naomi quer se casar comigo? Surpresa, Naomi hesita. Ele afirma que seu amor é sincero e pede uma resposta. Naomi, confusa, diz que não pode se casar. Abednego, desapontado, pergunta o motivo.
Ela insiste que não é por falta de sentimento, pede desculpas e sai correndo, deixando-o sem entender. Joana pede a Daniel para deixar os tecidos com ele, já que não encontrou Dalila. Ele concorda e explica que Dalila e Raquel saíram com Sadraque e Mesaque. Joana comenta que, apesar do que Nebuzaradã fez, não deseja vê-lo sofrer. Lamenta a morte de Cassaia, que parecia uma boa pessoa. De repente, Daniel percebe sua expressão preocupada e pergunta o que aconteceu. Joana conta que foi sequestrada por Fassur, mas conseguiu escapar. Ele queria expulsar demônios dela e acabou condenado a 7 anos de servidão. Daniel afirma que alguém assim nunca deveria ter liderado a sinagoga. Mudando de assunto, Joana lembra de Ezequiel e lamenta sua partida. Daniel menciona que tanto Ezequiel quanto Cassaia eram boas pessoas, mas se diferenciavam na obediência a Deus. Joana concorda e diz que isso faz diferença, principalmente diante da morte. Ela confessa que às vezes se sente perdida sem saber que caminho tomar. Daniel diz que essa angústia surge quando insistimos no erro. Joana admite que já orou muito, mas nada muda. Daniel responde que só orar não basta, é preciso agir. Deus já deve ter mostrado o caminho, e cabe a ela segui-lo. Então Joana compartilha algo estranho. Durante o eclipse, sua roupa brilhou quando o sol reapareceu, como se estivesse vendo algo sobrenatural. Ela teme estar enlouquecendo, mas logo descarta o pensamento. Diz que não quer mais ficar indecisa. Daniel reforça que Deus mostra a direção, mas a escolha cabe a nós. Joana agradece e Daniel reflete que ele mesmo precisa seguir seus próprios conselhos. Enquanto isso, Lia descobre que Asher não trabalha mais nas obras do canal, mas foi recompensado por salvar a princesa e agora cuida dos jardins da rainha. Ela fica feliz por ele. Porém, ao ver Abednego saindo triste, estranha, pois ele chegou sorridente. Larsa os manda voltar ao trabalho, mas Lia questiona Naomi sobre o que houve. Naomi revela que Abednego a pediu em casamento. Lia, surpresa, pergunta por que ele saiu tão abatido. Naomi admite que não pode se casar e que Lia sabe o motivo. Lia lembra que ela gosta dele. Naomi concorda, mas diz que depois do que passou, sente medo. O simples pensamento de ser tocada por um homem a apavora. Lia tenta acalmá-la, lembrando que Abednego a ama e respeita. Mas Naomi teme que se casar, pode acabar fugindo dele aos berros. Lia pede que ela tenha calma. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.